Vem com a gente conhecer o Egito, hein? Conseguimos observar como eles fazem esse tipo de trabalho no Egito. Os artesãos sentados, muitas horas para fazer uma peça. E aí o que acontece? O custo acaba sendo alto dessas pequenas estatuetas. For example, we start with little pieces, we got 2-3 pieces smaller, very, very hard work. Like this way, you see, 2-3 pieces inside, and then after 3 hours, 4 hours, we change. As you see, many different sizes, larger and larger until we finish it. And the pieces, for example, coming like this way. That's now finished. Okay, like it is smooth. You know the sandstone, and some paper, we polishing to smoothing. Sandstone. Feitos de pedra. Eu até quis comprar. Olha, eu sou sincero, eu quis. Mas o dinheiro não foi viável. E aí, quando você vai, você fica ali uns 30 minutos nesse local. É muito bonito de se ver, eu não posso negar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de andar. Porque uma sala assim, cheia de prateleiras, as prateleiras assim à mostra, mas muita peça. São peças originais, feitas de pedra, nesse local. Eu estou me referindo nesse local. Não é nenhum tipo de plástico, resina, não. Esses são à base de pedra. Só que custa muito caro. Então não dá para encarar. Agora, o legal da história é que o proprietário do local, ele não se importou. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, o proprietário do local, ele oferece para todos, independentemente de você comprar ou não. Ele oferece assim uns pequenos escaravelhos de lembrança. Aí ele me deu assim uns 3 escaravelhos, 4, não me lembro mais. Ele foi bastante gentil. Eu disse que eu era brasileiro, eu perguntei se eu podia gravar alguma coisa dele falando alguma declaração. Ele disse, não, eu gravo. Ele sabe que isso é marketing para ele, né? E realmente é marketing. Vale a pena conhecer, hein? Se você tiver um dinheirinho sobrando, compra lá alguma coisinha do egípcio. É que eu tava meio sem grana, não deu para comprar. Portanto, ficamos ali uns 30 minutinhos, retornamos a nossa van, todo mundo retornou. Algumas pessoas compraram alguns souvenirs, alguns materiais desses do Egito. Eu queria ter comprado, mas não foi dessa vez ainda. Fomos em direção ao templo da rainha Hatshepsut, no local chamado Del El-Bahari. Eu nem sei se é assim que fala, mas eu acredito que seja. Pelo menos se escreve Del El-Bahari. Estarei entrando aqui agora no templo de Hatshepsut, da rainha Hatshepsut, a famosa rainha. Olha que templo maravilhoso, lembra muito o Palácio do Planalto de Brasília. Com certeza em Brasília nós temos muita influência espiritual dos espíritos que estiveram aqui no Egito. Olha só, que lindo, olha só. Que lindo, exatamente, as tumbas dos nobres. Estamos aqui subindo agora, graças a Deus. El-Bahari, o templo que se destaca é o templo funerário da rainha Hatshepsut. Hatshepsut foi a rainha da 18ª dinastia. Veio antes de Amenófis III, ela veio antes de Akhenaton, correto? Uma grande rainha. E vou falar um segredo para vocês. Será que eu devo falar? Vou falar um segredo para vocês. Mesmo que vocês não acreditem, tudo bem. Tudo bem. Vou até... Vocês permitem que eu pegue um livro? Vai ser legal que vai dar para vocês verem o que tem aqui atrás das minhas costas. Vou pegar um livro aqui ó, na minha estante. Só um segundinho. Tô aqui. Já tô ouvindo. Ó, você viu que lindo? O deus Anubis, o chacal, o faraó Sete I. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma foto que eu tirei no templo de Ábidos. Eu já falei do templo de Ábidos para vocês, correto? Já falei, sim, do templo de Ábidos. Um templo muito bonito.
tirei essa foto no Templo de Ábidos. O engraçado não, é que a única coisa diferente nessa foto é exatamente esse sol aqui. Que esse sol aqui com as mãozinhas é a representação do deus Atom. E o templo de Sete I, o culto é a Amon. Amon. Inclusive, Ramsés, ele não quis que Akhenaton entrasse para a história. Eles baniram o nome de Akhenaton. Então, aquele sol, eu coloquei o sol ali. Foi uma permissão que os mestres de luz, Jesus, os mestres de luz do Egito me permitiram. Que eu colocasse nesse conjunto que representa o templo de Amon-Ra, lá em Abydos. Tá ok? Legal. E fui eu que fiz, hein? Isso é o tamanho de uma porta, é feito de madeira, levei 4 meses para fazer. Mas olha, adorei. O que eu fui ali pegar para mostrar para vocês é o seguinte. Dizem que a rainha Hatshepsut, ela aqui, ela está sendo retratada, a história dela e de vários outros personagens, em 2 livros, volume 1 e volume 2, que eu mostrei para vocês, através de uma literatura espírita. Esses 2 livros é de um autor espiritual chamado Conde de Rochester, conhecido como Conde de Rochester. Olha, só para você ter uma ideia, esse livro foi psicografado por Vera Krijanovsky. Não foi pelo Chico Xavier, não. Vera Krijanovsky. E, se eu não me engano, isso foi psicografado no século XVIII. É bem antigo, não é recente, não. A psicografia. Não estou falando da edição do livro, da psicografia. E esse livro, ele relata exatamente a história da rainha Hatshepsut, na 18ª dinastia. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Esses 2 livros, eles relatam uma história um pouco trágica, estranha, que envolve magia na época do Antigo Egito. Fala a respeito de espíritos que estavam na caminhada em busca de Jesus. Às vezes eu dou uma parada aqui, quando eu falo o nome de Jesus, parece que eu fico emocionado. Existem informações recentes, quando eu falo recentes, eu quero dizer da época que Chico Xavier era vivo, e os amigos de Chico Xavier dizem que nesse livro, Romance de uma Rainha, dizem que a maioria dos personagens que são relatados nesse romance, eles reencarnaram, muitos no Brasil, muitos, a maioria no Brasil. E recentemente, quando eu falo mais recentemente ainda, há umas 2 semanas atrás, eu tive conversando com um amigo, ele é de uma banca espírita aqui em São José dos Campos, Silvio, o nome dele é Silvio. E perguntei assim, Silvio, há 1 ano e pouco atrás, mais ou menos, eu conversei com você, e se eu não me engano, você disse que no livro Romance de uma Rainha, Chico Xavier foi a rainha Hatshepsut, e que um dos personagens principais, que era um feiticeiro, né? Feiticeiro do mal, há 1.600 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, Horenseb reencarnou no Brasil, e ele foi o grande Jerônimo Mendonça. Ele foi conhecido como... até os 18 anos, Jerônimo Mendonça, ele era uma pessoa muito forte, muito sadia.
E num certo dia, numa palestra espírita, ele era conhecido também por ele ser muito forte, né? Jerônimo, isso até os 18 anos. Ele era conhecido como Tarzan. Aí, aí houve uma mensagem espírita, e aí a mensagem foi lida e dizia assim: essa mensagem é para o Tarzan. Tarzan, se prepare, que a coisa agora vai ficar difícil. Essa foi a mensagem do mundo espiritual. Ninguém sabia quem era o Tarzan, mas ele sabia que era ele. E aí ele começou a partir daquele acontecimento, ele começou a ficar paraplégico. E muito rapidamente ele perdeu todos os movimentos, todos. E foi parar numa cama. Ficou cego. Ele só mexia um pouco, o cérebro funcionava perfeitamente, mas a cabeça se movimentava, o restante estava paralisado. Ele, já nessa reencarnação, que foi provavelmente uma das últimas, ou quem sabe a última, ele estava se redimindo exatamente dos acontecimentos desse período no Egito. Muitas coisas erradas foram feitas, só que eu também não posso dizer. Se você tiver curiosidade, leiam. Romance de uma Rainha, do Conde Rochester. São 2 volumes, 1 e 2. Aí conta a história do Jerônimo Mendonça. Seu nome era Horenseb. Ele era o encantador de mulheres com rosas. Rosas muito perigosas. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Estamos continuando agora no templo de Del el-Bahari, da rainha Hatshepsut. Como eu disse, acreditando ou não, tudo indica que foi Chico Xavier, numa de suas encarnações. O templo da rainha Hatshepsut, ele lembra o Palácio do Planalto de Brasília, projetado por Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa. Tem aquela rampa maravilhosa. Aliás, Brasília toda é maravilhosa, diferente. Patrimônio da modernidade. Aí quando você vai, não posso chorar não. Em Del el-Bahari, você vê que realmente muito de Brasília lembra o Egito, lembra esse templo da rainha Hatshepsut. Alguém vai dizer assim: ah, mas o Niemeyer, ele simplesmente se baseou nessa arquitetura do Egito. O Egito é muito mais velho do que Brasília. Eu sei disso, eu concordo com você. Não é o fato da arquitetura lembrar esse templo egípcio, mas os porquês, né? Os porquês. Existem vídeos muito bacanas chamados... Você pode procurar no YouTube. Brasília Secreta. O nome do vídeo é Brasília Secreta. Fala exatamente esse paralelo, essa relação entre a construção de Brasília e o Egito.